Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quantos querem avivamento na sua vida? Levante a mão, por favor. Quantos precisam desesperadamente de avivamento na sua vida? Levante a mão. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que vai ajudar você a entender por que muitas vezes acontece esfriamento. Porque às vezes acontece retrocesso, e como você pode vencer tudo isso e ter realmente, não somente esse ano, um ano abençoado, mas receber na tua vida o poder de Deus, para que você tenha um avivamento constante, amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Antes de trazer a palavra propriamente, quero explicar um pouquinho para você o contexto. O que é que Abacuque está orando? Ele pede o quê? Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque estava muito triste, abatido pela situação que ele estava vendo. Parece com a situação que nós vivemos hoje. Os profetas menores, por sinal, eles são muito atuais. Ele estava chateado de ver a injustiça prosperando. Ele clamava, logo no capítulo 1 ele disse: Senhor, por que eu clamo e o Senhor não ouve? Ele estava querendo ver a mudança na vida do seu povo, na vida da sua nação. Ele queria olhar e ver o poder de Deus, ver Deus mudando as coisas. Ele estava muito insatisfeito, muito incomodado de ver a perversidade, a maldade prosperando e ver que as coisas não mudavam, ver que o povo estava ao ponto de sofrer juízo de Deus por não se arrepender. E ele vendo tudo aquilo, ele estava incomodado, estava chateado. E ele começou a buscar a Deus. Ele disse: quem é que pode mudar essa situação? Só o Senhor. E quando ele percebe então a gravidade de tudo isso, ele clama e diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Ele pede que Deus venha com poder, porque ele percebeu que na própria sociedade, nas pessoas, nos homens, no seu povo, ele não estava vendo virtude, ele não estava vendo força para operar uma mudança, ele não estava mais conseguindo confiar em poder político, em poder humano. Ele via que as coisas não estavam indo bem, e se não fosse uma intervenção de Deus, não adiantaria. Então ele clama por um avivamento. Que avivamento é esse que ele quer? Mudança, ver o poder de Deus mudando as coisas, né? Eu ouço falar de avivamento desde que eu me converti. Já faz um pouquinho de tempo, alguns anos já. Estudei, inclusive, muito na própria faculdade teológica. A gente estuda a história dos avivamentos e tem algumas histórias muito bonitas de avivamento. Histórias como, por exemplo, do avivamento de John Wesley, que o homem pregava e por onde ele passava, praticamente todo mundo se convertia. Todo mundo buscava a Deus. As cadeias ficavam vazias. Os bares fechavam por onde ele passava. Isso foi na Inglaterra. Bom, se você passar pela Inglaterra hoje, os ingleses não são famosos por serem moderados com a bebida. Mas naquela época fechava tudo. Nós temos o avivamento da Rua Azusa, que gerou o movimento pentecostal, e hoje só no Brasil há milhares de igrejas pentecostais. Fruto do avivamento que aconteceu num lugar. Mas ainda existe aquilo lá? Será que todas as igrejas pentecostais hoje têm o mesmo fluxo de vida que havia ali naquele começo na Rua Azul e que gerou tanta vida? O pastor Ernesto Tonini, ele pregou aqui na nossa igreja outro dia, já fez 100 anos no ano passado, o pastor Ernesto Tonini, ele está vivo e pregando o evangelho. Ele fala com saudade do avivamento que ele experimentou nos anos 60, quando ele participou de um momento em que houve um grande avivamento de curas. Ele continua sendo avivado, e ele continua crendo na cura, e Deus continua curando hoje, amém? Mas ele tem uma certa saudade, porque ele diz assim: não é como naquela época. Ele viveu um tempo em que em todo lugar que ele ia, ele pregava e todos os dias muita gente era curada. Era algo tão tremendo, tão maravilhoso, que ele mesmo continuando crendo na cura e vendo pessoas sendo curadas, ele não vê o mesmo avivamento que houve naquela época. Resumindo, o que nós percebemos é que muitos avivamentos, ainda que tenham sido tão abençoados e tenham trazido frutos,
com o passar do tempo, eles se perderam, se esvaziou, não houve a manutenção daquele fluxo. Isso pode acontecer na vida de uma nação, pode acontecer na sua vida pessoal, e nós precisamos entender essas coisas para que nós estejamos livres desse esfriamento, para que na nossa vida haja um avivamento permanente. Amém? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tem um versículo que eu amo muito no livro de Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Qual que é a vontade de Deus? Mais e mais, até ser dia perfeito. A vontade de Deus para a sua vida, nunca duvide disso, é crescimento, é progresso, é avivamento, não é retrocesso, não é marasmo, não é monotonia. A vontade de Deus para a sua vida não é degradação, não é perda, mas é crescimento. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Mas eu pergunto, e agora? Se a vontade de Deus é que a gente cresça, que o nosso caminho seja um caminho de crescimento constante, por que é que muitas vezes acontece paralisação, marasmo, monotonia? Por que é que muitas vezes acontece retrocesso? Por que é que muitas vezes acontece esfriamento? Por que um avivamento tão grande que aconteceu há 100 anos, em vez de ganhar força, talvez tenha perdido força? Por que nações que foram chacoalhadas pelo poder do Espírito Santo, hoje você passa por lá e não vê nada? Como é que nós podemos evitar que isso ocorra na nossa vida? É o que eu vou responder para você hoje, amém? Em primeiro lugar, eu quero fazer um paralelo com você entre as leis da física e as leis espirituais. Você sabe que muitas coisas que acontecem no mundo natural têm um paralelo espiritual, amém? A segunda lei da termodinâmica explica no ambiente da física por que acontece uma degradação no universo. Eu não entendo muito de física, por isso não vou entrar muito no assunto. Mas o que essa segunda lei da termodinâmica diz é que nos processos de troca de energia acontece uma degradação, acontece uma perda de energia. Então, isso é uma lei natural do universo. Isso acontece o tempo todo no âmbito das leis da física. Se você entender e observar isso, você vai ver que você pode extrapolar para outros níveis e ver que, de fato, no mundo existe uma tendência de degradação. Vamos explicar isso de uma maneira bem simples. Quem já teve a oportunidade de comprar um carro novo, zero, na loja? Aquele cheirinho de carro zero. Depois de um tempo, o carro ficou melhor ou pior do que ele era? Alguém teve um carro que melhorou? Normalmente ele, enferruja, alguém vai lá, faz um risquinho, daqui a pouco tem um amassadinho, alguém bateu uma porta lá, ele se degrada. Você compra uma casa, e a casa está bonita, pintura ótima, está tudo legal, tudo bacaninha. Depois de um tempo, aquela casa vai estar melhor ou pior do que ela estava? Existe uma degradação. Vou te dar mais um exemplo simples. Você sonhou em comprar uma chácara, um terreno, e aí você compra, está lá o terreno. Você não faz nada lá, deixa o terreno lá. Ele vai melhorar ou piorar? Vai surgir um monte de árvores frutíferas, com frutos doces, tudo organizadinho, ou não? E mato, vai surgir? O que é isso, gente? Uma tendência de degradação, de desorganização nas coisas. Nós podemos fazer um paralelo espiritual com isso. E perceber que no mundo espiritual existe a mesma coisa. Existe uma lei que faz com que as coisas piorem. Existe uma lei que faz com que haja esfriamento. Sabe qual é o nome dessa lei? É a lei do pecado. Desde que o pecado entrou na humanidade, o mundo passou a ser um ambiente hostil. Um ambiente em que há degradação. Então, nós vemos que se não houver uma ação exterior de poder vindo de Deus, há degradação também. Quer que eu te mostre isso na palavra de Deus? Eu vou perguntar para você. Você acha que Jesus
era uma pessoa pessimista? Não? Todo mundo concorda que Jesus não era pessimista? Mas olha o que Jesus falou sobre o futuro. Ele disse assim, em Lucas 18:8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está falando sobre o tempo do fim, e o pastor Lamartine está pregando uma série a respeito disso, e ele não falou de uma maneira otimista, não. Ele disse assim, achará porventura fé na terra o Filho do Homem quando da sua vinda? À medida que o tempo passa, as pessoas vão ser cada vez mais crentes, ou esfriarão na fé? Jesus não perguntou isso à toa, ele sabia qual era a tendência do mundo. Num outro texto, Jesus, mais uma vez, ele diz assim, em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mais uma vez, falando sobre o tempo do fim, ele não dá um relato positivo. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não será de todos, não será de você, amém? Mas a tendência das coisas, Jesus deixou claro, não é uma tendência de crescimento. Na física, esse processo de degradação é chamado de entropia. É uma tendência à desordem. É uma tendência à perda de energia. Então, da mesma maneira, no mundo espiritual, por causa do pecado, existe uma tendência ao esfriamento, uma tendência ao retrocesso. E a Bíblia nos deixa claro, quando Jesus 2 vezes avisa, falando sobre a fé e falando sobre o amor, que nos últimos tempos, talvez as pessoas vão encontrar uma situação difícil. Agora, Abacuque, entendendo isso, ele faz um clamor, ele diz, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. É preciso buscar um avivamento para que essa entropia, essa tendência para o retrocesso não afete as nossas vidas, amém? Então, a partir do momento que a gente reconhece que existe o problema, eu posso crer que eu não preciso ser afetado por ele, eu preciso buscar a solução em Deus. E agora eu quero falar então com vocês, como é que se contraria esse princípio? Como é que eu, na minha vida, posso ser avivado continuamente? Como é que eu posso crescer espiritualmente em vez de decrescer? Como é que a minha fé pode ser mais forte, melhor hoje do que no passado? Para que eu não fique como aqueles crentes que ficam chorando lá, lamentando do primeiro amor que já passou. Essa não é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus que nós lemos lá em Provérbios? Mais e mais, até ser dia perfeito. Então, como é que nós contrariamos esse princípio da degradação? Como é que nós podemos ter crescimento em vez de decadência? Se nós queremos avivamento na nossa vida, o que é que nós precisamos? Então, anote na sua mente aí, ou num papel se você quiser. As coisas só mudam e só melhoram quando existe aplicação de inteligência e trabalho. O que é que preciso? Inteligência e trabalho. Fala para o seu irmão aí, do lado. Inteligência e trabalho. Deixa eu explicar melhor para você. Você comprou um carro, ele já está meio usadinho, está meio gasto. Ele pode melhorar? Pode. O que é que tem que ser aplicado? Inteligência e trabalho. Dinheiro também, mas o dinheiro inclui aí como a remuneração pelo trabalho. Inteligência e trabalho, o que significa? Alguém que entende do assunto, vai lá e vai pintar, vai polir, vai trocar uma peça. Talvez você coloque acessórios que ele não tinha. Alguém sabe o que fazer e foi lá, trabalhou em cima. Ele pode ficar melhor. Houve aplicação de inteligência e trabalho. E a casa? Uma casa pode ficar melhor do que está? Pode. Largada a si mesmo, ela vai piorar, ela vai degradar, ela vai ruir. Chega um dia que ela vai cair. Se você tem a oportunidade de conhecer lugares onde existem construções muito antigas, você chega lá, só tem ruínas. Mas uma casa pode ficar linda, muito melhor do que ela era. Se alguém aplicar o quê? Inteligência e trabalho. Alguém sabe o que fazer, conhece as técnicas, é um perito naquela questão, e ele vai lá e trabalha em cima e faz uma reforma que às vezes transforma uma casinha simples numa coisa linda. Não é?
O terreno que você comprou lá e esperava que desse fruto. Se alguém souber o que fazer, se alguém sabe o que plantar, em que momento plantar, como adubar, como cuidar daquilo, você pode pegar um terreno que só tinha mato e transformar em um pomar ou em um jardim perfeitos. Amém? Porque alguém sabe como fazer e foi lá e fez. Há um trabalho externo. Largado a si mesmo, as coisas deterioram, as coisas pioram. Mas quando, em vez de estar largado a si mesmo, existe algo de fora que traz um poder e uma inteligência, aquilo faz com que as coisas funcionem. Amém? Poder sozinho, trabalho sozinho, não resolve. Tem gente que trabalha muito, luta, se debate para tentar fazer as coisas, mas se não houver inteligência, se o poder sozinho, ele não resolve as coisas. Eu vi certa vez um videozinho desses que todo mundo compartilha por aí, que eu creio que era num país africano, o pessoal com as metralhadoras assim, brincando e deixaram o macaco pegar a metralhadora. E ele apertou o gatilho e o negócio começou a disparar para todo lado, e as pessoas correndo, fugindo daquilo. Quer dizer, o poder da arma estava ali, mas não havia controle nenhum, não havia inteligência, então todo mundo saiu correndo. O poder sozinho não resolve. Inteligência sozinha também não resolve, porque se eu sei o que fazer, mas não faço, o que é isso? Preguiça, má vontade. Quantas vezes ficamos irritados com governantes, porque nós vemos que as coisas podem ser feitas, a pessoa sabe fazer, mas não faz, não tem vontade de mudar a vida do povo. Então, inteligência sozinha não resolve, é preciso que haja trabalho. Então, quando essas duas coisas são reunidas, nós começamos a ver mudança. Não pode ser só trabalho, não pode ser só inteligência, é preciso que as duas coisas estejam juntas, né? Eu quero ler um texto para você, um texto muito conhecido da Palavra de Deus, onde Deus mostra exatamente essa união do trabalho e da inteligência para mudar uma situação. Quantos já ouviram uma pregação sobre Josué, capítulo 1? Se você já ouviu o pastor Daniel pregar, de vez em quando ele nos traz o exemplo maravilhoso de Josué. Capítulo 1 de Josué, versículo 7 e 8, dizem assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Veja o que está escrito nesse texto. O que Deus está dizendo para Josué é exatamente isso: trabalho e inteligência. Ele começa dizendo assim: Josué, ser forte e muito corajoso para fazeres. Tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que agir. Tem que haver trabalho, energia, tem que haver isso. Mas, de qualquer maneira, não, para fazerdes segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. É a palavra de Deus que tem a inteligência, a direção que você precisa. Então você vai agir, haverá trabalho, mas haverá inteligência, porque vai ser segundo a palavra de Deus. E quando essas duas coisas acontecem, trabalho e inteligência, direção, discernimento, aí, qual é o resultado? Serás bem-sucedido, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O resultado da aplicação do trabalho e da inteligência é sucesso. As coisas acontecem, prosperam, amém? E ele continua no texto e repete a mesma coisa, agora na ordem invertida. Primeiro ele fala da palavra de Deus, da inteligência. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. A sua mente tem que estar ordenada, para que tenhas cuidado, de novo, em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E mais uma vez ele repete a promessa: quando isso acontece, tem a direção da palavra e tem a ação, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então esse ano vai ser um ano abençoado na tua vida, amém? Sabe por quê?
Porque você tem a inteligência de Deus, você tem a palavra de Deus que vai te dar a direção, e você vai agir segundo a palavra de Deus. Quando você se dispõe a buscar a Deus e se dispõe com inteligência e trabalho, o resultado vai ser bênção. Por isso, Abacuque orou: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Aquela tendência de retrocesso, aquela tendência de marasmo, aquela entropia, aquela perda, só acontece quando as coisas estão largadas. E a tua vida é exatamente assim. Se você deixar a sua vida largada, se você deixar de cuidar, de alimentar, de buscar, a tendência do mundo é levar você ao retrocesso, ao esfriamento, à perda. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Agora, você não precisa aceitar isso, porque assim como Deus falou com Moisés, Ele fala conosco hoje, aplicando trabalho e inteligência, aplicando a palavra de Deus e buscando a Deus, você vai ser bem-sucedido no nome de Jesus, amém? Então, eu quero deixar bem claro para você, isso é um alerta para a sua vida. Nós estamos começando um ano, e pode ser que muitos daqueles bons projetos que você fez no final do ano, já estejam esfriando, está esquecendo. É hora de você se lembrar, o que é que você projetou para esse ano? Quais são os sonhos que você tem no coração? O que é que você deseja que Deus faça na tua vida? O que é que está faltando na tua vida? Comece a buscar e buscar sabendo que diante de Deus, com a sua vida guardada pela bênção de Deus, pelo poder de Deus, se você estiver firme com o Senhor, você vai ser bem-sucedido. Mas se você largar a tua vida, se você descuidar da tua vida, as coisas começam a degringolar. Então, há uma tendência no universo, há uma tendência que se mostra tanto nas leis da física, como nas leis espirituais, de esfriamento e de retrocesso, mas nós podemos e devemos combater isso. Por isso, muitos avivamentos começaram e perderam. Com o tempo, as pessoas perderam foco, perderam a vontade de buscar aquilo, se acomodaram com a situação e aquele avivamento se perdeu. Mas se você buscar hoje e em qualquer momento da sua vida, você buscar a Deus e dizer assim: Deus, eu quero renovação na minha vida, eu quero avivamento na minha vida, eu estou percebendo que há uma pressão contrária que está me levando ao retrocesso, ao esfriamento, à mornidão, eu olho para trás e tenho saudade do que havia antes. Você pode imediatamente começar a buscar a Deus e reverter isso no nome de Jesus, amém? E a terceira e última aplicação que eu quero fazer desse texto é justamente a aplicação espiritual desse princípio. Eu falei sobre trabalho e inteligência. Onde é que eu encontro isso? De maneira prática, o que é que significa isso? Como é que eu posso aplicar trabalho e inteligência na minha vida? Tem duas coisas muito simples. As crianças cantam desde pequenininhos uma musiquinha que eu sempre digo que toda pregação acaba do mesmo jeito. Não importa onde a gente comece, a gente termina no seguinte: você precisa Bíblia e oração. É verdade ou não é? Os pregadores procuram segredos do universo, às vezes inventam mistérios aí que vão fazer você crescer, que vão fazer você prosperar. Não tem mistério. As crianças desde pequenininhas sabem: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. O que eu estou dizendo isso? O que eu estou querendo dizer com isso para você? Inteligência, onde é que eu vou encontrar? Sabedoria, revelação, onde é que está isso? Na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, nela estão todos os tesouros escondidos. Pode aplaudir ao Senhor. Na palavra de Deus eu vou ter discernimento, eu vou conhecer as verdades espirituais que não mudam, eu vou saber como é que Deus age, eu vou conhecer as promessas de Deus. Quantas vezes a gente precisa, você está passando por um problema, Deus tem a solução, Ele já previu isso muito antes, colocou na sua palavra que é eterna, é um princípio eterno, está lá, você está precisando daquilo, só que você não sabe onde é que está. Você não conhece uma lei espiritual que está expressa na Bíblia. Você não conhece uma bênção que Deus colocou lá na sua palavra. Existe uma promessa de Deus para aquele problema que você está passando, você nunca leu. Como é que você vai se apropriar? Como é que você vai crer?
Então, a inteligência, a revelação, o discernimento, a sabedoria para ter uma vida abençoada, só vem da palavra de Deus. No mundo natural, buscando aqui nos recursos naturais, na sua inteligência própria, você, desculpa falar, é extremamente limitado. E eu também. Nós precisamos de algo que venha de fora, de algo extra. Por melhores que sejamos, somos limitados na nossa capacidade de entender os dilemas da vida, de entender o nosso futuro. Quantas vezes fazemos planos e situações mudam nossos planos do dia para a noite. Só Deus conhece passado, presente e futuro, conhece a profundidade das coisas, tem a sabedoria para trazer e levar você ao entendimento exato das coisas. Não a opiniões de homens, desse ou daquele, desse pastor, daquele filósofo, não. A palavra de Deus, que é verdade. Então, inteligência eu vou encontrar quando eu conheço e me aprofundo na palavra de Deus. E o trabalho, a energia, o poder, de onde é que vem? Do Espírito de Deus. Mas como? Pela oração. Na oração, eu encontro o poder que não existe em mim, que não é natural, não faz parte das minhas capacitações naturais. Na oração, eu descubro a vontade de Deus. Na oração, o Espírito de Deus traz alegria, traz ânimo. Sabe aquela força que você não tem para fazer as coisas? Quando você está cheio do Espírito, o Espírito de Deus traz sobre a sua vida. Mais uma vez, tem que vir algo de fora, tem que vir um poder extra. No natural, nós estamos debaixo daquela lei que eu falei agora há pouco, daquela lei que traz degradação, que traz retrocesso, que traz esfriamento, mas eu posso viver no sobrenatural. A palavra se explica, o que é sobrenatural? Está além do natural, amém? Então, através da oração, eu descubro o poder de Deus. Através da oração, quando eu me submeto a Deus na oração, o Espírito de Deus pode mudar a minha vida. Eu chego, às vezes, frio no momento de oração, e em 5 minutos de oração as coisas mudaram. Você chega confuso no momento de oração, em 5 minutos você está em paz. Você chega desanimado, e de repente você sai dali pronto para enfrentar todos os desafios. Quantas pessoas foram curadas, a pessoa estava deprimida, estava desorientada, e num momento de oração, a sua vida foi radicalmente transformada. E se em vez de 1 minuto, em vez de 5 minutos de uma emergência, você alimentar a sua vida todos os dias na oração, então você vai ser alguém forte espiritualmente, fortalecido pela inteligência da palavra e fortalecido pelo poder de Deus que vem através da oração, amém? A Bíblia nos diz isso, e de uma maneira muito simples, Jesus sintetizou tudo que nós estamos falando aqui. Há um versículo na Bíblia, em João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Repita comigo: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é que esse versículo está dizendo? O resumo de tudo que eu falei. Ele fala sobre oração? Sim. Ele diz: pedireis tudo o que quiserdes. Você pede quando? Em oração. Ele fala sobre a palavra? Sim. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. E o resultado, qual vai ser? Poder. Pedireis e recebereis. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Que se houver trabalho e energia e inteligência, se houver a palavra de Deus e houver o poder de Deus, as coisas vão acontecer. Então, quando eu me alimento da palavra de Deus e alimento o meu coração através da oração, o poder de Deus é livre na minha vida. O avivamento acontece, amém? Alguns avivamentos foram frágeis justamente porque se apoiaram só em uma dessas estacas. Alguns avivamentos começaram por descobertas na palavra de Deus. E em cima de uma pregação de algo que se descobriu, surgiu um avivamento. Mas faltou oração, não se sustentou.
Outros avivamentos tiveram muita oração, mas não tinha sustento na palavra de Deus, as pessoas não se debruçavam na palavra de Deus. E também não se sustentou. Mas quando existe essa combinação da inteligência e do trabalho, existe a combinação da sabedoria que vem de Deus e aquela revelação do Espírito na oração, quando eu sou fortalecido por Deus, sou animado por Deus, através da comunhão na oração, e sou cheio de inteligência, de sabedoria, de revelação, através da palavra de Deus, as coisas realmente acontecem. E aí vem um avivamento sólido, um avivamento fundamentado na palavra de Deus, um avivamento que vai trazer resultados renovados na tua vida, e que aí vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Jesus disse assim, João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica, tem que vir um poder extra, sobrenatural de fora. A carne para nada aproveita, a carne está debaixo desse princípio da entropia, da degradação, da perda de energia. Tem que vir de Deus. E aí ele complementa dizendo assim, as minhas palavras são Espírito e vida. Quando eu estou cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, quando essa palavra é regada em oração, a minha vida é completa. E o avivamento produzido por palavra de Deus e oração, é um avivamento que tem sustentação. Sustentabilidade, para usar uma palavra moderna. Amém? Você não vai ficar com altos e baixos. Você não vai ficar perdido num marasmo, com retrocesso, sem saber o que está acontecendo na tua vida. Você vai ver a sua vida crescer e crescer constantemente em um processo que cada dia você vai ver mais de Deus na sua vida. Então, separe tempo para ler a Bíblia, separe tempo para orar. Essas duas coisas precisam ser regadas pela presença do Espírito Santo na sua vida. Não é uma coisa religiosa de ler obrigatoriamente. Eu tenho que cumprir a obrigação de ler tanto por dia. Eu tenho que cumprir a obrigação de ter tantos minutos de oração. Não é obrigação. É uma decisão de se expor a Deus e permitir que Ele encha a sua vida. Então, eu quero fazer um desafio para você. Muitas pessoas hoje têm sido roubadas. Muitas pessoas hoje na igreja têm vivido uma vida fria e indiferente. Uma vida em que são extremamente dependentes de outros e dependentes de momentos especiais, porque não tem consistência. Nós não vivemos num tempo fácil em que a gente possa se dar o luxo de ser fraco, amém? A vida está fácil aí fora? O mundo está fácil? O diabo já está cansado porque está velho demais? Não! Então o que nós precisamos? Estar fortes também. Nós nos fortalecemos quando conhecemos a palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades, aproveitar para refazer a propaganda aqui. Escola de líderes, escola de mestres. Leia na tua casa. Separe tempo para conhecer as profundidades, a revelação, os mistérios de Deus na sua palavra. Quantas distrações tem nos tirado, nos roubado o tempo da palavra de Deus? E a oração? Como as pessoas têm dificuldade hoje em dia para separar tempo de oração? A gente é tão inquieto, você vai orar e deixa o celular ligado ali do lado. Ele vai começar a vibrar, dar aqueles apitozinhos lá, avisar que você vai desligar de novo. Então toda essa inquietude da vida moderna tem feito com que as pessoas orem menos e leiam menos a Bíblia. Você passa por isso ou não? Acontece na sua vida essa pressão para te afastar da palavra de Deus, te afastar da oração ou não? Então eu vou dizer para você, se você aceitar isso, não tem solução. Se você aceitar que o mundo roube de você o tempo com a palavra de Deus e o tempo de oração, não adianta o irmãozinho, o profeta, todo mundo orar por você, que a sua vida não vai entrar nos eixos. Se você não se fortalecer, não se alimentar, se você não se avivar através da exposição à palavra de Deus e à oração, você vai estar num sistema que não funciona, num sistema em que há degradação, em que há esfriamento, em que há confusão, em que há perda. Mas se você quer um caminho que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito,
tem que separar tempo para se expor à palavra de Deus e à oração, amém? Glória a Deus que você veio hoje aqui no culto. Você podia não ter vindo, você podia ter pensado, é um feriado, deixa para lá, um domingo que eu não vá não faz diferença. Deus não ia te castigar por não vir um domingo. Não é religiosidade, não é obrigação, mas ao decidir vir, você decidiu se expor à palavra de Deus, você decidiu gastar um tempo de oração, você decidiu gastar um tempo para louvar a Deus, para estar em comunhão, você tomou uma decisão que beneficia o seu crescimento e o seu avivamento. Mas a pessoa que começa a esfriar, começa a dizer, eu não vou na igreja hoje, eu não vou na outra semana. A pessoa que diz assim, eu não vou ler a Bíblia porque me dá sono. Eu não vou orar porque eu estou cansado. Eu não vou orar porque eu não tenho tempo. E ela permite que a pressão do mundo a afaste das coisas que vão fazer com que ela se avive. Ela fica debaixo desse espírito de queda, de degradação, de retrocesso, de esfriamento. Então, avivamentos existem, sempre existiram e continuam a existir, e nós precisamos muito deles, e esse ano vai ser um ano de avivamento nessa igreja e na tua vida, amém? Então eu quero fazer esse desafio a você. Estabeleça um propósito. Deus, tua palavra diz que a tua vontade é que eu cresça mais e mais até ser dia perfeito, amém? Então diga para Deus assim, quem sou eu para contrariar o Senhor? Eu quero crescer. Busque a Deus na tua vida pessoal, na tua vida familiar, busque a Deus orando pela tua igreja, busque todas as oportunidades de crescimento espiritual, de investir na oração e na palavra, porque com trabalho e inteligência as coisas vão acontecer. Não é qualquer trabalho, é o trabalho do poder de Deus que vem através da oração. É o trabalho do poder do Espírito. Não é qualquer inteligência, é a sabedoria e a revelação que vem pela palavra de Deus. E quando essas coisas se unem, você está então ligado a uma fonte externa de poder inacabável, inextinguível. E essa fonte externa é que vai sustentar a tua vida em um avivamento constante, em um avivamento de crescimento no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você nesse momento. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Abacuque orou e pediu, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Olha para a tua vida. Já se passaram algum tempo, alguns anos talvez, que você encontrou Jesus? Se você está com saudade do passado, se você já foi mais avivado do que era antes, hoje é o dia de você dar um basta nisso, amém? Se você está passando por algum momento de retrocesso, de confusão, de perdas na tua vida, é hora de você dizer assim, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero viver com saudades do passado, com saudades do avivamento que eu tive na década de não sei quando, com saudades do avivamento que eu vivi na época tal. Não, eu quero avivamento constante na minha vida. Eu vou me alimentar. Eu vou separar tempo para conhecer e me aprofundar na tua palavra, para alimentar o meu espírito com a tua palavra. Eu vou separar tempo para orar, para falar com o Senhor, para aprender a ouvir a tua voz, para que o Senhor possa guiar e dirigir a minha vida. Deus guia e dirige as nossas vidas até hoje. Basta que a gente se submeta a Ele, basta que a gente gaste tempo para aprender a ouvir e discernir a sua voz. Não aceite retrocesso. Não aceite marasmo, mesmice, monotonia na tua vida. Acomodação. Muitas vezes a gente se acomoda e pensa que está tudo bem, que a gente chegou a um certo nível e agora a gente se acomoda aqui e vai ficar aí. Não vai ficar. Quando a gente tenta se acomodar num certo nível, aquela pressão de degradação vai fazer com que devagarinho a pessoa comece a esfriar. E aí ela só vai se dar conta às vezes quando os problemas são muito graves. Aí ela acorda, opa, vamos buscar Deus de novo. Não precisa disso. Pode ser mais e mais até ser dia perfeito. É o que Deus quer para a sua vida, amém? Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus servos aqui nessa noite. Abençoa nossas vidas, Senhor.
Nós vivemos um mundo em que há dificuldades, em que há lutas, em que há uma pressão contrária às nossas vidas. Não estamos vivendo em um paraíso, em um sistema perfeito, mas nós sabemos que temos acesso a uma fonte inesgotável de poder, de renovação, de vida. O Senhor mesmo disse que as tuas palavras são espírito e vida, e é o que nós queremos para as nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa cada um de nós nessa noite, para que ninguém saia daqui com o coração frio, com o coração rebelde contra o Senhor. Pai, que haja em cada um de nós aqui a disposição de te buscar, de separar tempo para o Senhor, de mudar algo na nossa vida, em que nós coloquemos realmente o Senhor em primeiro lugar, e cheios da Tua Palavra, cheios do Espírito, através do tempo de oração que vamos ter, nós vamos estar fortes, preparados para vencer todas as dificuldades do mundo aí fora. Pai, abençoa-nos, para que nenhum dos Teus servos esteja fora daquilo que diz Provérbios 4,18, para que nenhum dos Teus servos esteja fora daquela situação abençoada que é o Teu plano para nós, de crescermos mais e mais, até ser dia perfeito.